Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, vamos entrar na linha reta final, certo, do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre função receita, onde a gente vai colocar exatamente os dois tipos que a gente vai trabalhar, onde um desses tipos ainda tem uma ramificação em que você trabalha com dois tipos de função receita. Mas o que é que seria a nossa função receita? O que é a receita de um determinado produto ou de um determinado insumo? A receita, pessoal, nada mais é do que quanto você arrecada a partir de uma quantidade comercializada. Então, a grosso modo, o que é que a gente tem? A grosso modo, seria aquela coisa do caixa. Se eu vendi exatamente 12 objetos e cada objeto custa R$ 10, então a minha receita foi de 120. Isso não quer dizer que isso é exatamente o meu dinheiro, quanto eu vou lucrar. Função lucro é o que a gente vai ver depois. Então, a nossa ideia é trabalhar com a nossa função receita, e aí vocês vão ver que vai voltar para os mesmos conceitos. E também vai continuar com aquela restrição do primeiro quadrante. O que vai mudar são alguns conceitos e algumas formas de encontrar a função receita, porque uma das funções receita que a gente vai trabalhar, elas são encontradas a partir da função demanda. Então, você tem que saber lá a sua função demanda para que você encontre a sua função receita. Mas nada muito difícil de se fazer. São apenas coisas que vocês precisam ter um pouquinho de cuidado. Já depois, o processo é idêntico, e aí eu vou dar até uma forma, um formato de se fazer o gráfico dessas funções de maneira bem rápida e bem fácil. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material, certo? Que eu consegui, que eu trabalhei aqui com vocês, e aí a gente vai começar a nossa aula propriamente dita. Então, pessoal, o que é que a gente vai ter? A gente tem a receita, como eu já falei, é exatamente as definições que tem aí, e a gente tem dois tipos de receita. Quais são esses dois tipos de receita? Receita com preço fixo, onde eu já tenho o preço pré-determinado, um P0 pré-determinado do meu produto, e eu tenho uma que o preço é variável, que o preço vai variar de acordo com o quê? Com a demanda. Então, vocês sabem que o mercado é todo regido pela demanda, preço e assim por diante. Então, a gente vai começar aqui com o nosso primeiro tipo de função. Ela é bastante simples, é a nossa receita com preço fixo. A nossa receita com preço fixo, pessoal, ela vai ter sempre esse formato aqui, onde P0 vezes Q, onde P0 é o nosso preço do produto, é um preço fixo do produto, e Q é a quantidade comercializada, como eu já falei. Então, ó, se você pegar esses problemas aqui, R igual a 2Q, R é a nossa notação para receita. 2Q significaria que 2 é o preço do produto e Q é a quantidade que eu vou produzir. Essa limitação, pessoal, que aparece aqui, ela geralmente ela é limitada pela demanda. Mas no início, com o nosso trabalho, eu vou colocar essa limitação, mas entendam o seguinte: às vezes, por causa exatamente da demanda, às vezes pode ser uma limitação de produção para o meu produto, de venda, de meu estoque. Então, com isso, eu vou ter essa limitação mesmo da quantidade comercializada. Então, a minha receita é igual a 2 vezes Q. A minha receita pode ser 0,5Q, onde agora o preço do produto é 0,5Q. Nesses casos, a gente tem uma facilidade muito grande de trabalhar com isso, porque é a maneira natural que a gente trabalha num caixa. E, para efeito gráfico, pessoal, essas duas funções elas são bastante simples, porque são funções de primeiro grau, onde o B é zero. Isso significa que ela vai passar pela origem. Então, a gente só precisa determinar, como sempre, dois pontos. Quais serão esses dois pontos? Se tiver essa limitação, eu vejo qual é o ponto onde ela termina. E aí, com isso, eu ligo a origem até esse ponto onde ela termina. Então, por exemplo, se você olhar para esse primeiro exemplo, 2Q com Q menor do que zero, menor do que 10, desculpa. O primeiro ponto é 0,0, você não precisa nem calcular, você já sabe que vai sair da origem quando o preço for fixo. E o outro, eu vou atribuir esse valor 10, que é o valor limite que está aqui, ó, o 10. Então, por isso que eu estou atribuindo Q igual a 10.
Se eu botar Q igual a 10, a minha receita dá 20. Isso significa que meu gráfico terminará no ponto 10, 20. Então, começa no ponto 00 e 10, 20. Então, basta eu unir esses dois pontos. Então, ó, o meu gráfico vai ficar apenas essa partezinha que está aqui, ó, exatamente daqui até aqui. É exatamente saindo do ponto 00 até o ponto 10, 20. Esse daí é o gráfico da minha função receita com preço fixo. Olha o que é que muda no outro, que é R igual a... Opa, eu nem fiz o outro aqui, que seria 0,5Q. A única diferença, pessoal, é que você iria até o ponto que, ó, você iria atribuir Q igual a 20, e aí ficaria a receita igual a 10, então ela começaria de 00 e terminaria no ponto 20, 10. É exatamente isso. De maneira bem simples, todos os gráficos de função receita com preço fixo saem de 00 e vão terminar em um ponto. Esse ponto vai ser dado pela limitação, a limitação exatamente dessa função, ok? Agora vamos para a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Para você determinar, porque antes a sua função receita ela não vai ser dada de forma direta, do jeito que foi dado aqui. Você vai conseguir, você vai determinar essa função receita a partir de uma demanda pré-estabelecida. Então vamos lá. Vamos trabalhar agora, então, agora é onde eu quero mais atenção de vocês, porque é exatamente dessa maneira que se trabalha hoje em dia. Então, a gente tem a receita com preço variável. É quando o preço está relacionado com a demanda do produto. Pessoal, a receita vai ser dada por sempre, quando você tiver um preço variável, ela sempre vai ser dada pelo preço multiplicado pela demanda, certo? Então, que demanda? Demanda é aquela funçãozinha que a gente já trabalhou, é a nossa demanda. Então, de acordo com isso daí, a gente vai poder determinar duas funções receita. Uma em relação à demanda e outra em relação ao preço. Professor, por que eu não boto assim? Pessoal, porque se você ficar assim, você está com uma função de duas variáveis, que seria de R2 em R. E a gente não trabalha com funções de várias variáveis. A gente só trabalha com funções de uma variável real. Então, por isso, a necessidade de você modificar isso daqui. Então, vamos supor, foi dado para você essa função demanda aqui, ó, D igual a 20 menos 2P. A primeira função receita que eu vou encontrar é a direta, que é eu substituir. Onde tiver D aqui nessa relação, eu vou substituir por 20 menos 2P, que foi a demanda dada na questão. Se eu substituir, pessoal, ó, vai ficar o quê? P, que multiplica 20 menos 2P. Aí eu faço, ó a distribuição, P vezes 20, 20P. P vezes menos 2P vai ficar menos 2P ao quadrado. Pronto, acabei de encontrar a nossa primeira, no caso aqui, ó, função receita em relação ao preço. Se eu souber o preço do produto, eu sei a minha receita. Mas imagina que coisa mais estranha você tivesse assim, eu sei que o meu produto custa R$ 2 e eu sei a quantidade que eu vou arrecadar no final. Não é uma coisa muito natural. Geralmente, para você saber a sua receita, você tem que saber a quantidade que foi produzida, a quantidade que foi comercializada, alguma coisa do tipo. Então, por isso, a necessidade da gente encontrar a outra função receita, que seria o quê? Uma que vai ficar em relação à demanda, e demanda é quantidade. Demanda é a quantidade do produto que está sendo comercializado. Então, vai ser exatamente colocada dessa forma. Então, vamos lá. Para eu determinar a função receita em relação à demanda, o primeiro passo que eu vou fazer, pessoal, é pegar essa função demanda aqui e vou isolar o P. Como é que eu faço para isolar P nessa função aqui? Ó? D igual a 20 menos 2P. Vou passar o 2P para o outro lado, ele vem positivo. O D vai para o outro lado, vai ficar negativo. E agora só falta eu dividir todo mundo por 2. Ora, 20 dividido por 2 dá 10. E D dividido por 2 dá meio D, 0,5D. Agora eu vou lá naquela mesma relação, ó, P vezes D, só que agora, ao invés de eu substituir D, que foi o processo que eu fiz no primeiro exemplo, eu vou substituir P.
Então, ó, quando eu substituo P, fica 10 menos 0,5D multiplicado por D, faço de novo a distribuição, ó, 10 vezes D, 10D. 0,5D vezes D dá 0,5D ao quadrado. Então, fica menos 0,5D ao quadrado. Então, ó, eu encontrei duas funções receita. Uma em relação ao preço e outra em relação à demanda. E essa daqui vai ser mais importante para mim, porque aqui está relacionado com quantidade. Se eu souber a demanda do meu produto, se eu tiver a quantidade que o mercado tem necessidade de comprar o meu produto, então eu vou ter exatamente a minha receita, eu vou ter uma ideia da minha receita. Essa seria a ideia da questão. Eu coloquei aqui algumas observações. Ó. De acordo com o grau da função demanda, a função receita será sempre um grau acima. Olha, se você olhar aqui, a nossa função demanda era de primeiro grau, então a receita vai ser de segundo grau. Se eu tivesse uma demanda de segundo, a minha receita seria o quê? De terceiro. Vi, professor, mas a gente não trabalhou com funções, com funções de terceiro grau e de quatro, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, por isso, a gente só vai trabalhar com exemplos em que a função demanda seja de primeiro grau. Por quê? Porque, no máximo, nós vamos conseguir uma função receita que é de segundo grau. Então, não se preocupe em relação a isso, ok? Outra informação importante é que todos os gráficos serão ainda restritos ao primeiro quadrante. Por quê? Porque tanto o preço como a demanda são positivos, então, consequentemente, a minha receita também vai ser valores positivos. A receita, ou você tem, ou você não tem. Então, com isso, você vai ter a sua receita também positiva. Isso nos dá que eu só vou ter gráfico no primeiro quadrante. Então, pessoal, note, até hoje, a gente não trabalhou com nenhum tipo de função, nem demanda, nem oferta, nem custo, e agora a receita, nós não trabalhamos com nenhuma dessas quatro, sai do primeiro quadrante, nenhuma por causa das variáveis que você está trabalhando. Então, vamos fazer o gráfico das nossas funções. Vamos lá. Primeira função que eu encontrei foi 20p menos 2p ao quadrado. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. 20p menos 2p ao quadrado é uma função de segundo grau. Vou lá, calculo o delta do jeito que a gente fez, as nossas raízes, deu 0 e 10, o vértice, e tudo está aqui. Por que a gente não botou o ponto 0C? Ora, porque C é 0, já coincide com esse pontinho aqui que está aqui. Então, ó, é 0, 0, sai da origem, e aí eu vou dizer para vocês uma outra coisa, a função receita, ela sempre sai da origem, sempre. E aí, aqui está o nosso vértice 5,50. Então, ó, você vem, faz o gráfico da sua função, com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, né? Então, você faz aqui o gráfico dessa função aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho para ele ficar todo no nosso campo de visão aqui, ó. A função de segundo grau, gráfico com cavidade voltada para baixo, o vértice aqui no ponto 5, 50, 0, 0, 10, 0, tá aqui, e aqui o meu ponto 5, 50. Então, pessoal, aqui, ó, me faz eu ter uma outra definição. Por exemplo, essa daqui é a minha receita em relação ao preço. Eu vou definir para vocês o que vem a ser a nossa receita máxima e o que é que vem a ser o nosso P máximo. O P máximo vai ser o nosso X do vértice, então, ó, nesse caso, o P máximo é 5, e a receita máxima vai ser o Y do vértice, que vai ser o nosso 50. Então, ó, P máximo 5 e receita máxima 50. Então, quando eu defino essa função receita em relação ao preço, eu defino também junto o que a gente vai chamar de P máximo, que é o x do vértice dessa função aqui, e defino também a receita máxima, que é o y do vértice dessa função receita em relação ao preço. Agora, temos que restringir ao primeiro quadrante, então o primeiro quadrante é somente esse pedaço que está aqui, ó. Ele sai do 0, 0, sobe até 5,50 e desce até o 10, 0, tá certo? Essa seria
a nosso primeiro gráfico da função receita em relação ao preço. Agora, vamos fazer a receita agora em relação à demanda, essa que a gente encontrou aqui, ó. Pessoal, também é uma função de segundo grau. Vou encontrar duas raízes, 0 e 100, o que vai me dar os quantos 0. Opa, pessoal, desculpa aqui. Desculpa, aqui não é 10, aqui é 20 mesmo, aqui está correto, então é 20, exatamente 20, 0. E o nosso vértice é 10, 50, viu? Então aqui está errado, aqui não é 10, aqui é 20, desculpa. Então, se vocês notaram, pessoal, esses dois gráficos vão ser bem parecidos, porque eles vão ter o 0, 0, saindo do 0, 0, indo até o 20, 10, 20, 0 e 10, 50. Então, ó, você vem para cá e aí você vai ter, ó, 0, 0, passando até o 10, 50, que é o vértice da minha parábola, também com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, e aqui indo até o 20, 0. Professor, acabei de notar uma coisa, o gráfico ficou bem parecido, não ficou? Ficou. E isso vai acontecer toda vez. A única coisa que vai mudar, pessoal, é o seguinte, aqui é 0, 0, vai mudar o x do vértice, ó, e vai mudar, claro, a outra raiz. Mas o y do vértice vai ter que ser o mesmo. Por quê? Porque eu vou definir isso aqui também como receita. Receita máxima. É a maior receita que eu posso encontrar. Só que aqui, como está relacionado com demanda, esse 10 aqui vai ser o que a gente vai chamar de demanda máxima. É o x do vértice, é o mesmo x do vértice, só que para a função receita em relação à demanda. Então, é isso que a gente vai determinar. Então, ó, todo gráfico, escutem agora o que eu vou falar. Todo gráfico que a gente vai trabalhar de função receita, sendo dado para você uma função demanda de primeiro grau, todo gráfico de função receita vai ter esse comportamento aqui, pessoal. Todo. Então, na realidade, você só precisa se preocupar se você quiser, ó, já desenha o gráfico. Aí o que é que você vai fazer agora? Calcular o vértice e calcular as raízes. Se você souber isso, pronto, morreu. Acabou o gráfico da função, porque todos eles vão ser iguais. Ó. Repetindo, eu vou só puxar aqui. Ó. Veja como é o gráfico da demanda, da receita em relação à demanda. Agora, olhem o gráfico da receita em relação ao preço. É a mesma coisa, pessoal, só mudou ó, esse pontinho C e esse pontinho B. Mas o resto é o mesmo, ó. O C mudou e o B mudou, certo? E nem o Y do vértice mudou. E a demanda máxima fica sendo o nosso X do vértice. Então, ó, daí nós encontramos a relação. Pessoal, a receita máxima nada mais é do que o P máximo vezes o D máximo. Ó. Vamos olhar aqui se é verdade, ó. Se você olhar, nós encontramos P máximo 5, R máximo 10. Logo, o nosso D máximo é 10. Por quê? Porque 5 vezes 10 é igual a 50. 5, ó, os dois x do vértice. O x do vértice da primeira função vezes o x do vértice da segunda função vai dar o meu y do vértice, que é a minha receita, e que eu determinei como receita máxima. Isso é bom porque se você encontra já o gráfico de dá para você encontrar o outro. Como, professor? Ó, se eu sei a receita e o P máximo, se eu sei a receita máxima e sei também o meu P máximo, ora, é só eu dividir a receita pelo P que eu encontro o D máximo. Se eu tivesse aqui agora o quê? O meu D máximo e a minha receita máxima, isto é, eu tivesse feito primeiro o segundo gráfico. Aí eu venho para cá e divido aqui que eu encontro o nosso P máximo, tá aqui. Então, é isso que a gente gostaria de falar para vocês, certo? Eu vou fazer um exercício, um outro exercício só para fixar, mas é o mesmo, todo esse mesmo processo aí, dando para vocês uma dica de como é que a gente vai fazer os gráficos da nossa função. E eu quero que vocês prestem atenção, que é para vocês pegarem esse macete e aí fazer os gráficos de maneira bem mais fácil, certo? Mas repetindo, sempre tem que ter os cálculos, certo? Para você poder determinar. Pelo menos algum dos cálculos você vai ter que fazer, ok? Então, preste atenção agora.
nesse momento. Então, para fixar melhor, nós vamos agora fazer o seguinte. Seja a demanda dada por 5 menos 0,25p. Tá aí. Eu vou pedir aqui, nós vamos determinar as duas funções receita. Em relação ao preço, pessoal, você faz de forma direta. É só substituir D por esse 5 menos 0,25p. Então, ficou 5 vezes P, 5p, e P vezes menos o 0,25p dá menos 0,25p ao quadrado. Isolar o P, certo? Agora é para a gente encontrar a nossa segunda. Ó. A primeira já está aqui. A primeira já está aqui. A segunda, isolar o P. Como é que a gente faz para isolar D igual a 5 menos 0,25p? Passa o 0,25p para um lado, fica 5 menos D. Vou dividir por 0,25, tanto o 5 como o D. 5 dividido por 0,25 dá 20. E 1 dividido por 0,25 dá 4. Então, ficou 20 menos 4D. E agora você vai substituir na relação que a gente tem. Então, 20 menos 4D vezes D vai ficar 20D distribuindo menos 4D ao quadrado. Então, eu acabei de encontrar as minhas duas funções receita. Função receita em relação ao preço, é essa primeira aqui, e a função receita em relação à demanda, que é esta aqui. Então, você vê que é um processo bastante simples. O que você precisa só ter cuidado é na hora de isolar esse P, porque depois que você faz isso, o seu processo fica bem parecido. Agora, olha a dica de onde vai partir para que vocês, no caso, façam o gráfico dessas funções aqui, sem precisar de muita conta. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Na primeira função, eu vou calcular o P máximo, que nada mais é do que o x do vértice dessa função. Então, o x do vértice dessa função é menos o B, que no caso é 5, né? Sobre 2 vezes o A, que é menos 0,25. Então, vai ficar menos 5, menos com menos aqui dá mais. 2 vezes 0,25 dá 0,5, então 5 dividido por 0,5 dá 10. Demanda máxima é o x do vértice dessa daqui, ó, menos B sobre 2 vezes o A. Deu 2,5, ó, tá aqui. Pessoal, a receita máxima não precisa mais você fazer conta. Eu já calculei o P máximo e o D máximo através do x do vértice. Agora, a minha receita é multiplicando. Ó. 10 vezes 2,5 deu 25. Essa é a minha receita máxima. Aí eu já vou e me lembro um pouquinho do gráfico anterior. Essa minha receita máxima era o meu y do vértice, nas duas funções. Em uma delas eu vou ter o vértice 10, 25, e na outra eu vou ter o vértice 2,5, 25. Pronto, ok. Me lembrei também que no gráfico anterior, ele começava do zero. Então, ele saía do 0, 0, subia até o vértice e descia. Agora, eu quero que vocês observem a segunda coisa, que vai matar o gráfico, que aí depois eu vou e coloquei aqui. Pessoal, olhem aqui o que é que acontece nessas duas gráficos de função. Ó. Qual é o valor do x do vértice aqui? 5. Qual é o valor da segunda raiz? 10. Isso significa que, nesses nossos exemplos, a raiz, a segunda raiz, que a primeira é 0, a segunda raiz é o dobro do x do vértice. Então, se o x do vértice aqui é 5, a segunda raiz vai ser 10. Olha no outro gráfico, vamos ver se isso acontece. No outro gráfico, o x do vértice era 10. Então, a segunda raiz é quanto? 20, ó. 2 vezes ela. Pronto, pessoal, morreu o gráfico, então. Olha o que é que a gente acabou de ganhar. Fazendo só essas contas que estão aqui, eu sei que o meu gráfico vai ser 0, certo? Vai sair do 0, 0, que é da origem, sobe até o vértice, por exemplo, dessa daqui, do preço, até o vértice 10, 25, e vai acabar onde? No 20, 0. Por quê? Porque é o dobro do P máximo. E no outro gráfico, vai acabar o quê? Qual é o dobro de 2,5? É 5. Vamos ver se isso acontece realmente. Olha, aí eu coloquei as observações. De acordo com o que a gente fez aqui,
O vértice da primeira função será 10, 25, e o da segunda será o 25, 20. Pronto. 10, 25, 2,5, 25. Para as duas funções, a primeira raiz será sempre zero. Logo, ela começa o gráfico na origem. A segunda raiz é o dobro do x do vértice. Então, nessa primeira função, o dobro de 10 é 20. 2 vezes 10 é 20. É a minha segunda raiz, na função em relação ao preço. Em relação à demanda, a minha segunda raiz é 5. Pronto, pessoal. E o gráfico tem aquele mesmo comportamento que a gente fez. Então, olha, observe, ó. Vértice 10, 25, saindo do zero, segunda raiz, 20, tá aqui. 20, 0, tá aqui, ó, exatamente 20, 0, 0, 0, e o extremo, 10, 25. No segundo, vou fazer a mesma coisa, ó. Sai do zero, tá aqui, ó. 2,525 já era o que eu tinha determinado lá pelo D máximo e pela receita máxima. O dobro de 2,5 é 5, que é a nossa segunda raiz. Então, note que agora ficou bem simples e bem fácil para você fazer todo tipo de gráfico que tiver de função receita dessa forma aí. Pessoal, nós só vamos trabalhar com gráficos dessa forma aí. Então, basta você ter a ideia de que todos os gráficos vão ser desse jeito, que a receita máxima vai ser sempre o y do vértice, e que o D máximo e o P máximo vão ser o x do vértice, só que de funções diferentes. Primeiro, para em relação ao preço, receita em relação ao preço, que é o P máximo, você consegue pelo x do vértice, e o D máximo você consegue como x do vértice da função receita em relação à demanda. Então, era isso que a gente queria falar de função receita, certo? É importante que a gente trabalhe com uma receita máxima, então por isso a importância de você saber qual é o preço que eu tenho que botar para que eu tenha uma receita máxima. Ora, o preço que eu tenho que botar é 5 para que eu consiga exatamente a minha receita máxima, ok? Nem sempre, aí você vem com aquela ideia, então para eu ter uma receita grande, eu tenho que botar o preço maior. Certo, tudo bem, mas dependendo da demanda, porque se você já viu que quanto maior o preço, menor a demanda. Então, se você tem um maior preço, você não vai ter demanda, você não vai ter venda e, consequentemente, você não vai ter receita. Então, você note que é esse a balança que a gente chama balança comercial, que é exatamente essa que rege o mercado. É a demanda que vai alterando tudo que a gente vai conseguir. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. É bastante simples. Qualquer coisa, vejam o material de novo. A gente tem dois tipos de receita, com preço fixo, com preço variável. O preço variável é que precisa você ainda determinar a função receita, porque vai ser dada uma demanda para que você comece a trabalhar, e assim por diante, ok? Então, era isso que a gente queria ver na nossa primeira aula de função receita, certo? E tenham um bom proveito para vocês.